Olá, alunos do 8º ano do Centro Educacional Castro Barreto. Aqui é a professora Karina de Geografia. Estou passando para gravar essa videoaula de recuperação final para vocês, tá bom? Vamos lá? Então, nós iremos abordar os seguintes conteúdos. Esses conteúdos a gente consegue encontrar no nosso livro didático, nos capítulos 11, 12 e 13, tá? Então, após essa videoaula, seria interessante vocês fazerem a releitura desses capítulos, que irá ajudar bastante aí na prova, tá bom? E aí a gente começa falando, né, sobre essa disputa pela independência entre Moçambique e Angola. Então, durante muitos anos, né, eles ficaram sendo colônias portuguesas. E aí, essa disputa, né, acabou gerando diversas guerras civis, lutas, né, pela colônia, pela independência, né? Até que eles acabaram conseguindo essa independência política e deixaram, né, de ser essa independência, né? Eles deixaram de ter a independência e conseguiram ser um estado soberano. Mas isso só ocorreu em 1975, tá? E aí eles tinham como grande inimigo a metrópole portuguesa e também acabou gerando uma grande guerra colonial, tá? E aí depois que surgiu essa independência, algumas incertezas também acabaram surgindo, né? Então, como será esse novo país? Como será a questão de governar, né? Como será a questão econômica, a questão política? Então, tudo isso era a incerteza que o povo que habitava nesse local tinha. E aí a gente consegue observar também que Moçambique e Angola, eles ficaram sendo blocos socialistas após a sua independência, né? Lá quando ele tinha como líder o Frelimo, né? E eles acabaram aí conquistando o poder dos seus países. E com isso, né, acabou seguindo essas orientações políticas socialistas, tá? E aí, após a guerra, né, de independência, que durou até 1992, surgiram as primeiras eleições em 1994, que é um regime democrático, tá? Angola, ela tinha como união, né, como líderes, né, a UNITA, que era a União Nacional para a Independência Total de Angola, tá? Então a UNITA, ela lutou muito pelos direitos, né, contra a MEPLA também, sofreu longas guerras civis, tá? Foram 27 anos de muita luta. Em 2002, quando morreu o líder da UNITA, né, que é o Jonas, ele veio a falecer. E aí, quando ele morreu, aí sim que começaram-se os acordos de paz, que até então, antes, não tinha esse acordo de paz. Então, após a sua morte, que começou a surgir essa questão do acordo de paz, tá? Falar um pouquinho também, relembrar, né, um pouquinho da Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria, né? Foi essa disputa econômica dos dois grandes blocos econômicos, né, Estados Unidos e União Soviética, cujo objetivo, tinha como objetivo a questão econômica. Os Estados Unidos defendia as questões econômicas capitalistas e a União Soviética defendia as questões econômicas socialistas, né? Então, foi uma briga muito sangrenta, né? Que durou mais de 40 anos, tá? Ocorreu essa bipolaridade, essa divisão no mundo, né? Os dois países eram os únicos que poderiam se enfrentar um ao outro igualmente, né? Por isso que eles acabaram assim tendo uma das guerras bem difíceis, porque cada um ali
começavam assim o seu plano de lançamento de ataque, né? Então surgiram com isso a bomba atômica, surgiram diversos conflitos regionais, seja ele de forma de direita ou de forma de esquerda, né? Então a gente consegue observar que esse período da Guerra Fria foi um período muito pesado para o mundo inteiro, né? Porque ocorreram muitos conflitos, seja ele de forma direta ou de forma indireta, tá? E com isso, né, com o fim da Guerra Fria, acabou surgindo, né, o fim do regime soviético. Até então, quando ocorreu o fim da Guerra Fria, foi quando ocorreu também aí o fim do regime soviético. E esse fim desse regime soviético, ele ocorreu com a derrubada do Muro de Berlim, né, que foi um dos grandes marcos em 1989. Lembrando que esse muro, né, foi uma grande divisão construída na Alemanha, que ele dividia a parte oriental e ocidental, que era dividida entre capitalismo e socialismo. E aí, né, com o fim do regime soviético, acabou ocorrendo aí essa queda, né, desse muro de Berlim em 1989. Foi um dos grandes marcos, tá? E por conta disso, né, com o fim da União Soviética, os países que pertenciam à União Soviética, que eram 15 repúblicas, né, elas quiseram seguir, né, a sua independência. E aí, o que acabou acontecendo? 12 continuaram, né, foi criado o grupo da SEI, né, então 12 continuaram aí como liderança, né, financeira, tá? Então, 15 dessas repúblicas, 12 continuaram e 3 seguiram de forma independente, que foram as repúblicas bálticas, que são encontradas aonde? Na Lituânia, Letônia e Estônia, tá? E aí, nós temos a questão da economia com o capitalismo, né? A gente tem a questão da economia de mercado, que é bem diferente da economia socialista, né? Que é um regime que acaba sendo num sistema capitalista. O meio de produção é controlado pelas iniciativas privadas, a produção de bens e serviços é orientada pela geração de lucro, então você tem trabalho que vai visar o valor do salário, então tem uma definição aí com relação a preço, né? O aumento da produtividade, da competitividade também. Isso tudo a gente consegue encontrar no regime capitalista, tá? Lembrando que o regime socialista, ele já era mais um regime igualitário, né? Onde as transnacionais, né? As empresas privadas, vamos dizer assim, elas acabavam não tendo tanta vez, e sim apenas o Estado sendo algo democrático, né, e controlador também na questão financeira. Já na economia de mercado capitalista, as iniciativas privadas começam a ganhar vez. E com isso, né, nós temos essa nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial, ela acaba acontecendo com a introdução dessa economia de mercado, né? Essa ampliação mundial, lembrando que essa questão capitalista acabou também avançando a nível de globalização, então o mundo todo hoje acaba se interconectando, né? E tendo essa questão econômica interligada, tá? Então, é uma abertura também de capital tecnológico, informacional, comercial e também a parte financeira. Deu abertura também para as transnacionais saírem dos seus países e colocar polos em outros países. A questão da imigração, da mão de obra barata para os países socialistas acabou integrando de forma global. Com isso, aumentou a concentração de renda, tá? E também a questão da desigualdade social. Então, nós temos um número muito grande de pessoas excluídas, né? Pessoas que estão na linha de pobreza, tá? Então, tudo isso aí devido a esse processo da desigualdade social dentro dessa nova ordem mundial.
E com isso a gente vai relembrar um pouquinho, né, do 11 de setembro. O 11 de setembro, né, foi um atentado que acabou sendo marcado, né, pelo fundamentalismo sagrado promovido pelo grupo do Al-Qaeda, liderado por Osama Bin Laden, né, que tá aqui na imagem, tá? Ele planejou o atentado às Torres Gêmeas, ao Pentágono e um quarto local, sendo que só atingiu as Torres Gêmeas e ao Pentágono. O outro, o quarto local, né, que ele tentou, acabou caindo antes de atingir aí o alvo. Com isso, né, com esses ataques, o mundo todo estremeceu e houve uma grande descentralização da violência, tá? E aí tiveram-se algumas medidas preventivas, né? Com isso, os Estados Unidos, né, que foi o grande alvo, né, que acabou sofrendo, ele começou a implementar novas medidas de segurança, a questão de segurança no aeroporto, né, a questão da entrada, né, e aí ele concluiu com duas diretrizes básicas, que são as diretrizes geopolíticas, né, para mudar o ordenamento regional, né, da questão política, e também a questão da diretriz econômica, né, que aí também rola a questão de interesse financeiro, tá? Então essa foi uma das duas medidas que eles acabaram tomando. E uma ordem internacional bipolar acabou ocorrendo entre 1980 e 88, onde o Iraque acabou enfrentando o Irã, né, e o ditador Saddam Hussein, né, contou com um forte apoio aí dos Estados Unidos, tá? Então, esses foram alguns pontos, na verdade, que eu queria falar um pouquinho para vocês prestarem bastante atenção na hora da prova, tá bom? Espero ter ajudado vocês, bons estudos, boa semana e boa prova!